Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, eu sou a Ana Cristina Sampaio e hoje nós vamos conversar sobre como ser cristão nos tempos atuais, em um planeta em processo de transformação rumo à renovação moral da humanidade. Aqui no estúdio temos como nosso convidado o professor Alaciel de Almeida, que é palestrante e professor do curso de Evangelho segundo o Espiritismo, além de coordenar a educação à distância da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, professor? Como vai o senhor? Muito bem, graças a Deus. Prazer em estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E Miriam dos Anjos, tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? Tudo bem, professora Alaciel? Tudo bem, Miriam. Prazer em ter você conosco. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Segundo o dicionário, cristão é todo aquele que adere ao cristianismo, que é uma religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós lemos que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo. A mensagem de Jesus, de amor e justiça divina, foi trazida numa época de dias muito tumultuados para a humanidade. E é nesse cenário que surge o cristianismo primitivo. Professor Alaciel, o senhor poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Com prazer. Na época do nascimento de Jesus, a humanidade era bem menos desenvolvida espiritualmente que hoje. Predominava um orgulho intenso e um egoísmo feroz. A vingança era uma prática cultural muito comum. Até na religião predominavam regras como olho por olho, dente por dente. Se alguém fizesse algo que perturbasse outra pessoa, era normal esperar que essa pessoa iria dar o troco, a vingança. As religiões eram politeístas, não enfatizavam um bom relacionamento entre as pessoas, mas sim se voltavam para rituais, que são práticas exteriores para honrar as divindades da ocasião. Dentre essas práticas, as mais comuns eram os sacrifícios de vidas animais e mesmo de seres humanos. Esses sacrifícios chegavam a ser prescritos nos livros religiosos. Como a maioria das divindades eram cruéis e praticavam elas também a vingança, esperava-se aplacar a cólera dos deuses com sacrifícios. A prática da mediunidade era orientada para a previsão do futuro, para os reis, por exemplo, que queriam saber se ganhariam ou não as batalhas, que estavam sempre envolvidos em guerras. E também para fazer o mal. Por isso, essa prática foi proibida por Moisés para o povo de Israel. Os ideais humanos elevados, como a prática do bem e a busca do conhecimento, eram cultivados por pequenos grupos iniciados. Em Israel, por exemplo, havia um grupo chamado os essênios, que eram considerados iniciados e buscavam a prática do bem. Além do monoteísmo, um ponto importante da religião dos judeus, à época de Jesus, era o conjunto de regras de conduta que ficou conhecido até hoje como os 10 mandamentos. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, honrar pai e mãe, o quarto mandamento, não matar, o quinto, não roubar, o sexto, não dar falso testemunho. Havia 3 classes de pessoas naquela ocasião: a nobreza, os reis e seus súditos, os sacerdotes e o povo. Em muitos países, como em Israel, onde nasceu Jesus, o governo, que detinha o poder civil, e a religião eram praticados pelas mesmas pessoas. Quer dizer, a nobreza e os sacerdotes se confundiam, eram muito poderosos e constituíam uma casta superior. O povo era muito pobre, muito ignorante. Ninguém do povo sabia ler ou escrever e pagava muitos impostos. Quando Jesus nasceu, Roma dominava militarmente a Israel e impunha ainda mais impostos em favor de Roma.
Nesse contexto, o povo sofria muito e esperava ardentemente alguém que pudesse libertar o país, trazer um pouco menos de dureza para a vida de todos. No caso de Israel, esse alguém era denominado de o Salvador, o Cristo ou o Messias. Jesus surgiu nessa época, pregando uma mensagem de amor a Deus e ao próximo, uma mensagem de paz, de perdão e de igualdade entre as pessoas. Jesus dizia, ama a Deus, confirmando aquilo que havia sido colocado por Moisés 1800 anos antes, quando ele escreveu os primeiros livros da Bíblia. Entre eles, o livro do Êxodo, onde estão escritos os 10 mandamentos. Para nós, da doutrina espírita, amar a Deus, reconhecê-lo como Criador e também cumprir os seus mandamentos. Amar ao próximo, uma síntese de muitos dos 10 mandamentos de Moisés, é pregado por Jesus. Jesus inovou ao trazer essa mensagem do amor ao próximo, sintetizando aquilo que havia sido dito por Jesus: não matar, não roubar, etc. Amar aos outros, segundo Jesus, é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. É também não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Jesus enfatizou que a humildade e a caridade eram muitíssimo importantes, assim como a pureza de coração, a brandura e a misericórdia. Os poderosos da época não gostaram nada dessa mensagem e tentaram de tudo para calar a Jesus até conseguir matá-lo. Foi então que Jesus nos deu o maior exemplo de seu amor por todos, perdoando aqueles que o estavam matando. Essas lições de amor ficaram registradas nos evangelhos e são modelo de conduta para todos nós em todos os tempos. Essa foi a história do cristianismo primitivo. Positivo. Como é que era ser cristão naquela época, né? Exato. Miriam, e agora? Não, professora Alessiel falando e eu trazendo para o tempo atual, estou aqui pensando comigo Tá mesma. parecido, né? Está muito parecido, não está? Também tive essa impressão. Vivemos, pelo menos no nosso país, altas cobranças, né, de impostos. A busca por um Salvador? Aí é que está, ficamos mesmo buscando um Salvador, né, ainda com essa esperança, quando a gente tem N caminhos já ditos, né, como ser, que ele não vai chegar para mudar a gente, que a gente é que tem que se mudar para encontrá-lo, é diferente, né? Uhum. E egoísmo, orgulho e vingança que se tinha nessa época, Jesus está tão presente, tão na nossa frente, em todos os lugares, no ambiente familiar, de trabalho. A mídia traz isso com muita fartura, inclusive, né? O senhor pode comentar? Sim, é verdade. Nós estamos hoje, apesar de tudo que você, Miriam, citou, nós vivemos hoje um período em que a humanidade está um pouco melhor do que naquela época. Nós temos sempre essa ânsia de viver um período em que haja mais bondade, em que haja mais compreensão, mais generosidade. E sempre notamos o egoísmo e o orgulho muito presentes e a vingança ainda presente, embora não tanto quanto aquela época. A lição que trazemos é que a evolução é lenta. E tanto Jesus como os espíritos de luz que aos milhares e milhares constituem a falange da luz estão trabalhando em favor dessa evolução do sentimento para o amor ao próximo. O amor ao próximo e o amor a Deus continuam a ser metas que devemos buscar em nossas vidas. Como humanidade, como falei, estamos num nível melhor, mas ainda temos muito a melhorar, como vocês notaram.
E os pontos de melhora são ainda fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, não fazer aos outros o que não queremos receber deles, praticar a humildade, a caridade, a pureza de coração, a brandura, a misericórdia, entre outras virtudes. Essas virtudes trazem calma e confiança no futuro, que são necessárias para aliviar a intranquilidade. Intranquilidade que sentimos forte na manifestação de vocês há alguns instantes. Há aspectos, e não são só vocês que estão intranquilas assim, todos nós estamos. Ansiamos pelo bem, como naquela época os antigos ansiavam por um Salvador. Há aspectos importantes dos tempos de hoje em que os ensinamentos de Jesus são muito atuais. Por exemplo, cada vez mais as pessoas buscam a acumulação de bens materiais. Dinheiro, roupas, utensílios, casas, automóveis, computadores, internet, etc. Nessa busca, muitos deixam totalmente de lado os bens espirituais. O esforço para tratar bem dos outros, praticar o bem, praticar a honestidade, a caridade, etc. Como essa atitude de deixar de lado os bens espirituais traz sofrimento, aqueles que sofrem precisam mudar suas ações, buscando os ensinamentos de Jesus para conseguir equilíbrio entre os bens materiais e os espirituais, para que os seres humanos evoluam sem sofrimento. Todo relacionamento precisa ser baseado nesse amor que nós tão ansiosamente aguardamos e desejamos. O amor é a única atitude adequada para a evolução. Outro exemplo da atualidade dos ensinamentos cristãos é que na sociedade industrial que nós vivemos até pouco tempo atrás, na sociedade da informação em que vivemos, tem havido uma competição feroz entre os indivíduos e entre as empresas. Competição por lucro, por poder, principalmente. Essa competição é causada por um egoísmo intenso, ainda não totalmente superado, que não hesita em fazer sofrer o semelhante na busca desse, entre aspas, sucesso. Ora, quem faz sofrer viola a lei de amor, pregada pelo Cristo, como mandamento maior. E por isso irá sofrer, pois a justiça divina faz com que sofram aqueles que violam as leis divinas, principalmente a lei de amor. Depois de algum tempo sofrendo, a pessoa compreende que errou e busca compensar os prejuízos e os sofrimentos causados. É a reparação. Algo muito importante, pois nos leva a quitar as dívidas para com a lei divina. Era isso que queria dizer o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, quando ele escreveu: o amor cobre a multidão de pecados. Essa é a esperança de todos os que violam a lei divina. Mudar a competição em cooperação. Eis um resultado muito importante do cristianismo neste mundo moderno. Quer comentar, Miriam? Não, só pegar de novo coisas importantes aqui que o professor Laciel falou, né? Competição com cooperação. E me lembrei também do Evangelho, que a gente amar aos nossos é um dever. Não é verdade? Então nós não estamos fazendo nada de belo. Estamos cumprindo um dever. Começa por aí. A dificuldade era amar o outro, principalmente o outro que nos lembra o quanto a gente ainda é imperfeito, né? Eu estou observando aqui que nós fizemos um programa, professor, nós entrevistamos o nosso presidente, o Adilson, e nós falamos sobre o tema: que crise é essa que nós vivemos hoje? E quando nós o entrevistamos, falamos sobre essa crise planetária atual, decorrente desse momento de transição da Terra para o mundo de regeneração, no qual haverá o predomínio dos espíritos propensos ao bem, né, devido à transformação moral que a humanidade vai vivenciar. Quer dizer, esse momento que nós ainda estamos vivendo
que a Miriam acha que está muito parecido, né? Tumultuado Muito ainda. tumultuado. O senhor descreveu o cristianismo primitivo e a gente mais ou menos viu a sociedade em que a gente vive Não ainda. está tanto diferente. Materialmente está bem diferente. Sim. Talvez Intelectualmente também, né? Uhum. Emocionalmente, talvez a gente tenha avançado pouco ainda, né? Essa nossa, digamos, atitudes cristãs, né? Na hora que conseguirmos introjetar e praticar essas lições, todas que o senhor elencou, que foram ensinadas por Jesus, na hora que nós conseguirmos executar isso, transformar isso em atitudes cotidianas, nós estaremos vivendo no mundo de regeneração. É isso? É verdade. É verdade. Repetindo alguma coisa que nós falamos atrás, essa característica de nós já estarmos antevendo mudanças no comportamento de uma boa parte da humanidade, especialmente na área das emoções, na área do sentimento, que regula as relações entre as pessoas, que é a base da lei do amor ao próximo pregado por Jesus, essa transformação se faz sentir de muitas maneiras. Por exemplo, durante muito tempo, desde Sócrates, 500 anos antes de Cristo, a humanidade passou por uma ênfase muito grande da educação na área cognitiva, na área do raciocínio, na área do conhecimento intelectual. Mas muito pouca atenção se deu para com a educação das emoções, a gerência das emoções pelas pessoas, razão pela qual até hoje nós temos muitos conflitos. Em 1995, quando a humanidade estava se preparando para mudar de milênio, aconteceu um trabalho muito interessante que foi coordenado e proposto e coordenado pela Unesco, onde a Unesco começou a incentivar pessoas, um grupo grande de educadores, a proporem pilares para a educação do século XXI. E um dos pilares que foi proposto foi aprender a conviver. Perfeito. Ao invés de, no início, a primeira dos pilares é aprender a conhecer, portanto, reforçando a aprendizagem intelectual que vinha há mais de 2.500 anos. Mas é uma novidade fortíssima, proposto por um órgão de âmbito mundial para todos os países do mundo, um pilar para basear a educação do próximo milênio, aprender a conviver, que é totalmente compatível e encontra uma proposta completa no recado de Jesus. Isso eu considero ser, na área da educação mundial, ponto mais importante de virada, de transformação da era do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. É uma mudança de perspectiva bem importante. Exato. Miriam, quer comentar? Quando a gente está revendo, né, as atitudes da sociedade atual, pensando que esse amadurecimento emocional, que é um processo talvez mais lento, porque envolve não nada que venha de fora e que me adicione, mas é um trabalho que eu tenho que fazer em mim, não é? Talvez aí a dificuldade e o tempo maior para que isso aconteça. Nós temos vários, né? A psicologia, a psiquiatria foram ciências que evoluíram bastante, mas talvez a gente ainda tenha que repensar. Apesar dessa ajuda externa, todo o trabalho é nosso interno. Tenho também a impressão que quando a gente compreender que o trabalho interno de nos reconhecermos, de buscar um mundo melhor que começa em nós, esteja caminhando a partir desse momento que a gente entende que chega de que tudo vem de fora, então a gente compensa uma série de fragilidades nossas nos bens materiais, né, professor Laciel? Então é um carro novo todo ano e uma série de outras coisas para compensar um exercício que eu tenho que fazer em mim para fora. Vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já. Nosso assunto de hoje é como ser cristão nos tempos atuais. Aguarde um minuto só. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita.
No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. O tema de hoje é como ser cristão nos tempos atuais. E temos conosco no estúdio o professor Alaciel de Almeida, que é professor do curso de Evangelho segundo o Espiritismo e coordenador do ensino à distância da Comunhão Espírita de Brasília. Bom, no bloco anterior nós conversamos sobre o cristianismo primitivo, Jesus como guia e modelo e o Consolador prometido. Em tempos de crise moral, professor, em que vive a nossa sociedade, ser cristão é possível? Sim, ser cristão é possível em todos os tempos. Recomendável, inclusive. E quando nós falamos a esse respeito, veio à minha cabeça uma primeira observação que foi feita pela Miriam a respeito daquela antecedência do conhecimento intelectual sobre o conhecimento moral, sobre o conhecimento das emoções, sobre o controle das emoções. A doutrina espírita tem um ponto importante sobre isso, na questão 780 do Livro dos Espíritos, que faz parte do estudo da lei do progresso. Ali, o Espírito de Verdade inspirou Kardec para nos esclarecer que o conhecimento intelectual antecede ao desenvolvimento moral. É básico para o desenvolvimento moral. Porque quando a gente desenvolve o nosso intelecto, nós aumentamos a nossa capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. E daí podemos escolher o caminho melhor. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena. É necessário estudarmos por muitas razões, inclusive para termos capacidade nas diversas situações de vida, nós separarmos o bem do mal para podermos tomar decisões corretas sobre como agir. Inclusive porque quando somos ignorantes não sabemos discernir, não é isso? Exatamente. Exatamente. Quanto mais ignorante, mais fácil a gente se é enganado. Não discernimos. Então o senhor acha que agora a humanidade está num momento de possibilidade de discernimento do bem e do mal? Melhor do que há 2000 anos atrás. Em termos de humanidade, o conhecimento evolui lentamente. Mas seguramente hoje nós estamos em melhor situação de discernimento como humanidade do que há 2000 anos atrás. Ou seja, é um caminho a percorrer sempre, né? Há um caminho a percorrer sempre, mas nós estamos melhores. Um exemplo importante é que na época de Jesus, a maior parte do povo era analfabeto. Praticamente ninguém sabia ler e escrever. Hoje nós nos orgulhamos, apesar de nós termos índices ainda não muito ideais de alfabetização, mas uma grande parte do povo consegue ler, escrever, ter acesso a algum tipo de informação e raciocinar. Fora o avanço da comunicação, né? Ah, sem dúvida. Às vezes a dificuldade da leitura já pode ser compensado com assistir vídeos, acesso via internet. O importante é saber escolher bem o material, né? Afirmativo. Mas as oportunidades de hoje são muito melhores. Vocês certamente se lembram que a imprensa foi criada há 500 anos atrás. Naquela época de Jesus, os livros eram escritos à mão. Portanto, havia muito poucos e eram inacessíveis aos pobres. Hoje, quem deseja acesso à informação tem acesso por preços muitíssimo mais baixos do que naquela ocasião. Você me perguntou se em tempos de crise moral em que vivemos é possível ser cristão. E a resposta é que certamente sim. É possível ser cristão em todas as épocas da humanidade, mas atualmente não só eu acho que é possível, mas é necessário a gente buscar ao cristianismo e as propostas de Jesus. Porque quando nós percebemos essa ansiedade que as coisas melhorem de todas as formas, nós dizemos estamos em crise. O mundo está em crise. Crise de paz,
crise de honestidade, crise de segurança, crise de educação, muitas coisas. Crise econômica. A maioria de nós nos angustiamos, desejando melhores condições de vida. Mas é importante nos questionarmos sobre o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a situação. Não precisamos tentar resolver o problema do mundo, mas podemos tentar resolver pelo menos problemas à nossa volta. O que podemos fazer para ajudar os vizinhos que estão em necessidade? Há pouco tempo atrás eu fiz um levantamento e verifiquei que a 10 quilômetros da comunhão, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, existe gente passando fome. Então, para a gente ajudar pessoas em necessidade, nós não precisamos ir muito longe. No capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma lista de características do cristão ideal, que Kardec chama de o homem de bem. Essa lista é muito boa para guiar nossos esforços de aperfeiçoamento, a fim de agirmos cada vez mais de acordo com o que recomenda Jesus. Por exemplo, no item 3 do capítulo 17, nos orienta assim: pratiquei o mal, fiz todo o bem que podia. Alguém tem queixa de mim? Tenho fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria? São pontos importantes que a gente pode fazer à noite, quando coloca a cabeça no travesseiro, fazer um exame de consciência. Será que eu pratiquei o mal? Será que eu fiz tudo o bem que podia? Será que alguém tem queixa de mim? E como anda a minha fé em Deus, a bondade divina, a justiça, a sabedoria? Será que eu me submeto à vontade divina que é representada por suas leis sábias? Quando a gente reza a prece do Pai Nosso, nós dizemos assim: seja feita a vossa vontade. Quando nós refletimos sobre essa frase, o que nós queremos dizer quando a gente diz seja feita a vossa vontade? Nós estamos nos submetendo à vontade divina. Como que eu sei qual é a vontade de Deus? A doutrina espírita nos ajuda muito para estudar as leis morais, as leis divinas. Por exemplo, a lei de amor, justiça, caridade. Pratico o amor tal como Jesus nos orientou, fazendo bem aos outros, da forma como eu quero receber. Sou justo para com as outras pessoas. Por exemplo, Jesus nos ensinou que nós devemos dar a César o que é de César. Então, daí a gente aprende nos comentários espíritas que não só nós devemos pagar os nossos impostos em dia, apesar de que eles são caros. 27% de imposto de renda é bastante, né? Mal utilizado. Mas também nós devemos fazer com as outras pessoas que estão à nossa volta, dar a eles o que é justo, assim como nós queremos receber deles o que é justo. Será que eu respeito as convicções dos outros? Não criticando e às vezes até condenando aqueles que não pensam como nós? Temos paciência? Será que nós temos ódio, rancor? Ou alimentamos algum desejo de vingança? Pratico a caridade moral, aceitando as pessoas como elas são, como nossos irmãos, por exemplo, não discriminando algum tipo de condição social, algum tipo de condição econômica das pessoas. A aceitação é o início da caridade moral. Depois vem a paciência, depois vem o auxílio na forma de uma palavra amiga, um ombro amigo que a gente oferece para alguém que está precisando muito chorar. Aceitação, paciência, auxílio, depois vem o perdão. Perdoar, muitas pessoas pensam que é um evento instantâneo. E nós aprendemos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo que perdoar é um processo que leva tempo. Começa a gente não tendo ódio nem desejos de vingança, mas prossegue quando a gente não alimenta mágoa,
ressentimento. Mágoa e ressentimento são doenças da alma. Fazem muito mal para o nosso espírito, prejudicam o nosso perispírito e daí prejudica o nosso corpo. Moral da história, aquele que alimenta ódio, mágoa, ressentimento, acaba ficando doente do corpo. Nós já fizemos um programa sobre isso. Até. Muito bom. Sobre o pensamento que gera saúde e doença. E acho que é exatamente isso, né? Mas Kardec nos diz que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Muito bem. Em cima disso, para mim é muito claro que o espiritismo faz parte do projeto do Cristo. É isso mesmo, professora Araceli? Certamente que sim. Certamente que sim. Jesus pregou amor a Deus e ao próximo, mas ele não fundou nenhuma religião. O seu projeto principal, na minha crença, é influenciar com a ideia simples como essa do amor, para que as relações entre as pessoas melhorem constantemente. Esse, a meu ver, é o maior projeto do Cristo. Mas todas as iniciativas que tendam a ajudar a esse projeto principal são subprojetos do Cristo. Portanto, como todo subprojeto é de seu próprio direito um projeto, então podemos dizer que o Espiritismo, que é um resgate feito em 1860, mais ou menos, das ideias básicas de Jesus, que haviam sido não totalmente deturpadas, mas amortecidas no meio de rituais das religiões que foram fundadas por pessoas, não pelo próprio Jesus, mas por pessoas que traziam a mensagem de Jesus, fundaram religiões. E essas pessoas, ao longo do tempo, por muitas causas, tanto de interesse pessoal como às vezes de influenciação negativa, as pessoas foram se concentrando em regulamentos e foram se concentrando em rituais. E muito poder também, né? E numa busca terrível de poder. Então era bem parecido com a época que Jesus esteve aqui. E a doutrina espírita buscou a pureza da mensagem, resgatar a pureza de mensagem de amor e simplicidade que Jesus trouxe para nós. Esses espíritos que se reuniram com o nome de Espírito de Verdade e inspiraram Allan Kardec, tiveram preocupação de nos mostrar que deveríamos retornar à essência da mensagem cristã, que é o amor. Além disso, o Espiritismo trouxe algumas inovações no que diz respeito à consideração da mediunidade como uma atividade que deve ser baseada com o respaldo do amor, para que não seja praticada de uma maneira leviana ou maldosa, e que sempre que acontece isso traz sofrimento para quem a pratica. Então houve todo um cuidado na publicação do Livro dos Espíritos, principalmente, orientar o que era o mundo espiritual, e na publicação do Livro dos Médiuns, orientar a prática da mediunidade cristã. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que nós já mencionamos aqui, Kardec nos fala que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa. Em outras palavras, para sermos verdadeiros espíritas, temos que seguir à risca os ensinamentos de Jesus. Além disso, o Kardec nos ensinou que o ser humano deve se esforçar para praticar o amor ao próximo, quer dizer, ser cristão, e domar as más inclinações. Nesta frase, domar as más inclinações, está implícita a ideia de que nós recebemos de uma encarnação anterior não só tendências boas, aquelas aprendizagens que vivemos no período anterior, em outras vidas, mas também trazemos tendências negativas de erros que repetimos muitas vezes e ficaram gravados no nosso perispírito. Kardec diz assim, devemos domar.
Domar não é um verbo suave, exige energia, exige esforço para nos esforçarmos de vencer aquilo que trazemos de ruim do passado. Dá trabalho. Dá muito trabalho. E domar não é esconder, né? Faz de conta. Não, isso eu não tenho. Isso eu não me vejo assim. Nós também já falamos sobre esse assunto Que aqui, bom, as que bom. máscaras do espírita. Ah, que bom. E a questão da gente, do autodescobrimento, né? Eu gostaria de falar uma coisinha mais ainda sobre essa questão do Espiritismo ser um projeto do Cristo. É muito importante uma lição que veio junto com essas outras lições que nós falamos, a lição sobre a função do sofrimento, que é uma coisa que, quando Jesus diz que quer que a gente ame, ele sabe que nós não somos ainda capazes de amar de uma maneira completa e perfeita. Portanto, nós violamos de vez em quando a lei do amor, seja por orgulho, seja por egoísmo. E aí a sabedoria divina nos traz o sofrimento que é para nos alertar, que é para fazer a gente compreender, como dizem os jovens, para cair a ficha de que aquele mal não se faz. Essa lição do sofrimento foi trazida com muita clareza por Kardec, pelo Espiritismo. E compreender a função da dor traz consolação. Eu estou sofrendo, sabe por quê? Porque eu aprontei, me permitam a expressão, contra a lei de Deus. Agora estou sofrendo que é para aprender que aquilo não se faz. Então eu vou batalhar para domar essas minhas inclinações más. A lição da função da dor como indutora da evolução do espírito é uma contribuição importante da função do Espiritismo como projeto de Jesus. Professor, o senhor indica uma literatura para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar? Como ser bons cristãos? Certamente. Então vamos lá. A primeira e mais importante leitura é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro traz explicações detalhadas sobre os principais ensinamentos de Jesus com base nos conhecimentos espíritas, inclusive alguns aos quais nós nos referimos há instantes atrás. Todo esse livro é muito importante. Eu gostaria de enfatizar alguns capítulos, o 11 e o 12 que falam sobre o amor ao próximo, o capítulo 15 que fala da caridade como necessária para a nossa evolução espiritual, e o capítulo 17, ao qual já tenho me referido, que trata da perfeição moral, nos orienta para a perfeição moral. No item 3, falamos sobre as características do homem de bem. No item 4, ele fala dos bons espíritas. Já falamos dessas duas coisas. Além disso, o capítulo 17 tem mais pontos importantes, como a parábola do semeador, que nos estimula para nos tornarmos um terreno fértil para a semente do Evangelho. Outra leitura importante é o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, nos ajuda a compreender o mundo espiritual e suas relações conosco. Nós sofremos muito mais influências do mundo espiritual do que achamos, do que percebemos. Outras obras também muito importantes são Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos ao médium Chico Xavier, Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio ao nosso irmão Chico Xavier. Além de todas essas obras, ainda recomendo os livros ditados pelos espíritos Emmanuel e André Luiz a Chico Xavier, de uma maneira geral. Há dezenas deles. Muito bom. Muita literatura. Bom, vamos começar o nosso trabalho de sermos cristãos. Temos aqui todo o roteiro. Não temos mais tempo a perder, né, Miriam? Verdade, Ana. O Papo Espírita vai ficando por aqui. Agradecemos a sua participação, professora Laciel. Agradecemos a Miriam dos Anjos, que está sempre conosco. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Mande uma mensagem para a gente. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Você pode comentar, sugerir temas e fazer perguntas. Estamos aqui para conversar sobre temas da espiritualidade. Nós queremos convidar o senhor professor Laciel para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a audiência de todos e até a próxima. Também agradeço pela oportunidade e quero
convidar todos para que levemos o nosso pensamento e o nosso sentimento a Jesus, agradecendo a Ele por haver nos trazido a mensagem de amor, nos esclarecido sobre a importância de tratarmos bem todas as pessoas e de nunca fazermos ninguém sofrer. Agradecendo a Jesus por haver nos ensinado a importância da caridade, que sem ela não conseguimos evoluir como seres humanos. E também pedir a Ele que abençoe a cada um das pessoas que nos ouvem, que abençoe a nós aqui na rádio, que a luz que vem do coração do Cristo, doce, suave, poderosa, possa cair sobre nós, dando-nos forças para progredirmos em nossos esforços de aperfeiçoamento como espíritos humanos. Que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.